Sim, estamos no ar com mais um Ninguém Se Importa podcast, o podcast da família tradicional brasileira. E hoje um convidado muito especial, professor Ricardo Felício, um mestre, um gênio, um herói, um patriota. Foi um bate-papo muito foda, né, Loen? O Loen tá aqui comigo. Cara, gostei muito, 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 muito. Um exemplo de coragem, de amor à pátria. O cara é inteligente pra cacete. E não poupou palavras não, hein, Hiram? Gostei, cara. O cara chegou batendo em todo mundo. Parece que o Tasmania. Confere Faca que na tá muito bom, caveira. galera. Antes de mais nada, antes do prazer dos negócios. Você quer apoiar esse podcast? É muito fácil e muito simples. Você entra em apoia.se barra ninguém se importa. Apoia.se barra ninguém se importa e dá um valor mensal para a gente poder gastar com uísque e mulheres semi-alfabetizadas, Guirazinho. É isso aí, tem também nosso Instagram, @Irã de Verdade, HIRAM de mulher, Irã de Verdade, e o do Loen. Qual que é o seu, Loen? Que é Instagram barra Loen, com 0 e com 3. Fica L03N. L03N. Segue lá para eu comer as vagabundas, por favor. E mais uma vez, sigam o professor também, Ricardo Felício. É só colocar no YouTube que vocês vão achar o canal deles. O canal dele, no Instagram é a mesma coisa, Twitter é a mesma coisa. De qualquer forma, eu vou estar deixando na descrição de onde eu postar o podcast todos os links. Então, confere a entrevista aí que ficou show. Até a próxima. Abraço. Professor Ricardo Felício, é uma honra ter o senhor aqui nesse podcast. Muito obrigado. E aí, como o senhor está? Tudo bem? Oi, tudo bem, Irã? Tudo bem, tá ótimo. Agradeço aí a oportunidade de participar do seu programa e quem sabe aí responder umas perguntas interessantes dos seus ouvintes. Tá aqui o Loen também, né, Loen? Voltando do Rock in Rio. Fala galera, L para o O, para o E, para o N, é ele, o homem com um plano. Loen, tudo bem com vocês? Cara, Rock in Rio, eu quero fazer um episódio especial para contar tudo sobre o Lacre in Rio. Fiquem ligados. Professor, a primeira coisa que eu queria te dizer é muito obrigado, o senhor me tranquilizou demais eu acho que foi em 2011, quando o senhor deu aquela entrevista no Jô Soares, e ali eu descobri que o mundo não iria acabar, tá? Que eu estava sendo vítima da primeira fake news. Então, 2012. 2012, né? Eu queria te agradecer muito por aquilo. Aquela entrevista ali foi o Red Pill sensacional, assim, e hoje a gente vive outra histeria, né? O que o senhor tá achando dessa histeria aí envolvendo aquela sueca, a Greta Thunberg? Olha, é mais do mesmo, né? Porque se a gente recordar, em 1992, uma outra mocinha veio no Rio aqui, que não era o Rock in Rio, né? Mas era o Eco Rio, mas é igualzinho o Rock in Rio, era um carnaval fora de época, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. E a sujeita falava a mesma coisa, que os filhos dela não iriam ver pássaros, não iam ver água, não iam ver nada, e hoje a máscara cai, né? A sujeita é bióloga, tem filho, e tem um programa como é que é? Fala assim, de propagação da sustentabilidade. É que eu sempre falo, né? Sustentabilidade para sustentar essa gente, né? Porque ela era filha de Suzuki, um ambientalista terrível, fervoroso, o pior que já frequentou as salas de aula de uma academia. Sim. E uma outra pergunta que eu tenho para dizer é o seguinte: eu vi um caso de uma menina no Reino Unido que ela se suicidou devido a esse discurso da Greta aí, né? Ela estava alarmada com o lance da mudança climática, ela se suicidou devido a isso. E o senhor postou uma entrevista, uma carta aberta para os pais, falando exatamente sobre isso. Acho que foi no Conexão Política ou no Terça Livre, né? Em Conexão Política, eles me solicitaram essa carta na quinta-feira, se eu não me engano, e eu prometi que ia entregar nesse final de semana, porque eu acho isso extremamente importante. Essa menina, para mim, é extremamente nociva, o que mostra a covardia desses nossos acadêmicos do aquecimento global e a sua trupe de sacripantas, que eles usam, né, uma pessoa que você não pode brigar com essa pessoa, porque ela está sendo lá um boneco. Eu lá tenho as minhas dúvidas também quanto a isso, né? Inclusive tem na Suécia, está sendo chamada de o novo Jesus Cristo, olha só que loucura. Então, Jesus Cristo nada, né? É o anticristo, porque se as pessoas, se crianças estão se suicidando com o discurso de Greta, por isso que eu tive assim, tive uma missão de escrever uma carta, né? Já sabendo de toda essa patifaria, essa panaceia, que é o que ela está pregando, que ia contaminar os nossos jovens
e as nossas famílias, que é o objetivo master de toda essa gente, é diminuir a população do planeta, que as pessoas se sintam culpadas, né, que elas queiram ficar na pobreza, que elas queiram se matar. Enquanto que, na verdade, né, uma missão nobre dos cientistas, se eles fossem reorientados pelo seu pensamento filosófico, era justamente o contrário. A ciência tem que trazer o quê? Ela tem que trazer esperança para as pessoas. Então, eu tive assim, a obrigação de escrever aquela carta ontem, que tem que ser lida por todos os pais, porque Greta é nociva, exatamente como você acabou de falar, Ira. Uma criança se suicidou por causa do discurso dessa menina. Ou seja, ela vai contabilizar isso daí no seu cartório, na sua culpa? Claro que não. Ela vai continuar tendo a vida dela rica, né, agradável, achando que perdeu os sonhos, perdeu nada, né? Ela nunca foi, por exemplo, na China, ela nunca foi na África, ela nunca visitou as favelas do Brasil. Para saber o que é o mundo real. Então, o mundo real não é um mundo de Greta. Quem está nos ouvindo aqui, principalmente a sua audiência que é de jovens, nós temos a nossa missão, né, de cuidar das coisas, de fazer o mundo rodar com responsabilidade, e nós temos feito isso. Os jovens têm a obrigação de estudar, de se preparar, as crianças têm a obrigação de brincar, de se tornarem pessoas felizes, para que quando cheguem na maturidade sejam preparadas, elas curtiram a vida delas como crianças, amadureceram e tudo mais, e depois elas vão estar incumbidas de continuar o que nós estamos fazendo, nós como somos adultos. Não tem que enfiar tudo isso na cabeça das crianças, criar pessoas extremamente depressivas, assustadas e tudo mais, né? E se você repara... Ricardo, eu tenho uma pergunta para você, cara. Quem ganha com todo esse alvoroço e esse pânico sobre o meio ambiente? É regulação? É Estado? É uma coisa maior? É taxar Para onde vai o fábricas, dinheiro? Então, a sua pergunta é muito boa, mas ela também é uma resposta bastante complexa, porque a primeira coisa, eu consigo resumir isso em 3 pontos: cercear direitos civis, né? Estabelecer métodos de controle sobre a população e seus meios de produção e criar tudo aquilo que todos os governos gostam, mais impostos, né? Então, eu posso resumir nessas 3 questões. Dentro dessas aí, a gente consegue abrir um leque gigantesco de coisas, porque quando você cerceia direitos civis e cerceia métodos de produção, significa que você vai agir coercivamente em cima das nações. Ou seja, a Suécia já paga taxa de carbono, um negócio assim. Exato, a aviação na Europa paga a taxa de carbono, sabe, umas coisas absurdas. E assim vai indo, certo, pessoal? E assim vai indo. Então você está extorquindo, de fato, a população do planeta inteiro com uma conversa ridícula, do qual pouca gente sabe. Atrás dessa senhorita aí está o Al Gore, né, e o senhor George Soros. O Al Gore, ele foi dono da Bolsa Climática, a CCX de Nova York, e trabalhava com créditos de carbono. Então ele enriqueceu absurdamente. E para quem não sabe, foi o maior escândalo do planeta. Foram aí as chamadas commodities do carbono, que sumiu esse dinheiro do planeta, ninguém sabe onde foi parar, e algumas fraudes chegaram até trilhões de euros, ok? Então é uma coisa assim, rapaz, é muita fenomenal grana do dinheiro, exato, e ninguém sabe para onde foi esse dinheiro. A gente sabe, foi para a China, foi para essas coisas aí, né? Então, eu tenho a teoria pessoal de que o verde é o novo vermelho, né? Tem até um meme falando sobre isso, de que, tipo assim, todo esse lobby que tá acontecendo tá tudo interligado, esse lobby vegan, esse lobby do meio ambiente, é tudo uma adaptação do comunismo, porque qual que é a meta deles? É taxar, é fazer o povo pagar mais imposto, como é que se diz? Retirar a liberdade do povo. Por exemplo, se você compra um carro esportivo movido a gasolina, num país como a Suécia, você está sendo visto como um cara que está destruindo o meio ambiente, o que é ridículo. Sabe? São coisas absurdas, assim. Exatamente, é isso mesmo. Você está totalmente correto. Ou seja, é sempre taxar, taxar, taxar. Para você ter olha aqui, então, que absurdo. E chega ao ponto dessa academia nojenta que trabalha em cima disso também fazer isso, que eu chamo da pseudociência. Eles atribuem os altos valores de EDH a maior aquecimento do planeta. Então, nessa lógica, ser pobre é necessário.
Que certo? coisa É ridícula. caso exatamente o que você falou. Ser pobre é necessário. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que taxar a riqueza. As pessoas não podem galgar andares maiores, né, do nível social, do nível econômico, porque isso destrói o planeta. Então, logo, a pobreza é, inclusive, desejável, Sim. né? E você percebe alguns manifestantes, ativistas dessa área, como a própria Greta, eles batendo na tecla de que não coma carne e não tenha filhos para salvar o meio ambiente, enquanto um casal de muçulmano na Suécia está tendo 6 filhos por casal, sabe? Tipo, então não faz o menor sentido o que eles estão falando em relação a isso, assim, ó. O pânico que eles estão causando. E, novamente, no discurso dela da ONU lá, teve zero menções à China, zero menções à Índia, né? Ela taxou o Brasil como um país dos que mais destrói o meio ambiente, né? Enfim, O o que não O faz. Bernardão, no livro dele do Império Ecológico, ele levanta já tudo isso que a gente já está falando faz tempo aqui, é simplesmente mais um falando, mas isso está registrado no livro dele, para quem quiser ter coragem, está na página 32 da relativização das fronteiras e das soberanias nacionais. Então esse discurso já está arquitetado lá nos anos 70, tá, pessoal? Na verdade, ele já começa na época da descolonização da África. Cara, eu acho engraçado que Não é novo. nesses 50 anos, 40, 50 anos que o meio ambiente se tornou uma coisa tão Lucrativo. urgente, assim. Eu cresci nos anos 90 e, cara, eu cansei de fazer trabalho sobre a importância da Amazônia, a importância daquilo lá. Cara, era obrigatório em toda a grade curricular. E eu percebo hoje que as pessoas elas têm uma síndrome de super-herói muito grande dentro delas. A pessoa realmente acha que se ela reutilizar um copo plástico, ela está salvando o meio ambiente. E não é tipo as emissões de toneladas que as indústrias emitem na atmosfera que vai fazer o efeito. Vai ser um copo plástico, cara. Então, eu acho muito cruel a pressão em cima do cidadão comum de não consumir, de não fazer nada, de tudo que ele faz ter um pouco de culpa por trás, sendo que o cidadão comum, o que ele pode realmente fazer pelo meio ambiente, é a minha pergunta. Eles O tratam cidadão um pro... comum pode realmente falar, ó, isso daqui dá resultado, isso aqui não dá. O que é cheirar o Olha, próprio peido, como foi quase, South Park, ou o que é real? basicamente, mais ou menos 90 a 95% dos problemas ambientais do Brasil é saneamento básico. Ou seja, água contaminada com cocô e xixi. Para ser bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Sim. Certo? O resto lá, os 10% que sejam lá, pode ser alguns lixões ainda que estão a céu aberto. Para tudo isso tem tecnologia para resolver, do mais alto grau ao mais baixo grau. Qualquer uma delas a gente consegue resolver. São problemas fáceis de se resolver, porém são obras públicas que não aparecem para os políticos sem vergonha safado que nós temos no nosso país já de muitos anos. Né? Você vai enfiar dinheiro em obras que não vão aparecer. Eles preferem Sim. fazer obras monumentais de metrô, que eu não sei por que tem um prédio de 10 andares lá do metrô, ok? Eu não consigo entender, juro para você, as obras de metrô têm por características serem altamente discretas dentro da estrutura urbana. No Brasil é o contrário. Né? Todas as estações do metrô elas têm que ser obras faraônicas, destrói o quarteirão inteiro para fazer um monumento. Muita Né? verdade. Todo lugar do Muita mundo você entra verdade. num buraquinho e vai para debaixo da terra. Em Todo, São Paulo no não. mundo Em São inteiro é Paulo assim, isso. Então você pode perceber que as obras de São Paulo são exatamente obras faraônicas, muito mal feitas ainda, diga-se de passagem, com prédios. Não sei para os caras constroem prédio do lado, um prédio, não sei para que vai colocar todos os funcionários do metrô, ou vai pôr o metrô dormindo ali, não sei. Alguma mágica vai acontecer dentro daqueles prédios. Certo? Mas aí custa R$ 1 bilhão cada obra, né? Cada estação, né? Não dá, essas coisas não dão para... Enquanto isso, esse dinheiro podia estar sendo feito por quê? Trocar toda a tubulação de água, né? Colocar esgoto, tratamento, enfim, nós temos tudo na mão para fazer as obras de fato do meio ambiente e esses problemas ambientais, vale dizer, eles estão aqui do nosso lado, tá? Então, está pertinho da gente. Não está lá longe está tudo muito bem, obrigado, não tem nada lá longe, lá na Amazônia, isso é conversa mole, né? Isso é importante ressaltar. Sim, e é o que eu sempre falo em relação a, quando eles comentam sobre a coleta de lixo e a reciclagem, né? Eu moro aqui na Suíça e eu falo, aqui a reciclagem ela não tem ideologia, por que o povo recicla? Porque todo o resto já foi feito antes, o saneamento básico, rede de esgoto, atinge 100% da população, a educação é diferente, a segurança, tudo é diferente, então... a reciclagem do lixo, garrafa e tal, que todo mundo faz aqui nas casas, é uma coisa natural. Então, você pega o Brasil, por exemplo, se eu não me engano, metade da população tem o esgoto correndo, né, diretamente ali nos pés.
a Isso céu aí. aberto, e você vê a juventude, a galera empurrando isso nos jovens, que assim, não, o problema é o canudinho, vamos proibir em São Paulo o canudinho de plástico. Insanidade, né? Essa do canudinho é insanidade, faz parte do pacotão de extermínio da população, porque esses meios aí, canudinho, copo plástico, as coisas servem para você dar segurança alimentar, inclusive, porque você evita a propagação de doenças, né, em ambientes públicos. Então, é proposital, tá? É proposital. Vocês vão ver que vai começar a aumentar o maior número de tuberculose de novo no Brasil, tal, e ninguém vai saber por quê, né? Ah, Sim, mas por que está aumentando a tuberculose, não sei o que. Vocês podem preparar e do que eu estou falando, como vocês vão ver que isso vai acontecer. sim, Por uma e mentira, né? Que parece que a tartaruga enfia canudo no nariz. Ah, sim, faça-me o favor. Esses caras são tão imbecis que nunca viram uma tartaruga respirando. Tartaruga, sim. ela levanta a cabeça fora d'água igual um submarino e respira fora d'água, né? A chance de um canudinho dentro de um oceano encontrar uma tartaruga, faça-me o favor. Sim, sim. Nossa, perfeito, cara. E voltando ali um pouco, né, nesse lance da Amazônia que viralizou, assim, ó. A minha teoria é, por que que viralizou isso? Primeiro, porque odeiam o presidente que foi eleito. Pela primeira vez, acho que em 25 anos, não é o presidente que beijava a mão dos globalistas, enfim, da União Europeia, não era um cara, não é um cara omisso. E segundo, eu acho que tudo isso foi pensado já para depois empurrar esse discurso dessa Greta aí na ONU, né? Eu acho que nada é por acaso. E a pergunta que eu quero dizer é perguntar para o senhor, esse negócio da Amazônia, eu já sei a resposta, mas esse negócio da Amazônia ser o pulmão do mundo, isso aí confere ou É o mais divertido que, além da academia ser estúpida por natureza, ela é mais estúpida ainda, né? Porque pulmão consome oxigênio e não libera, né? Não gera, certo? sim, Então é interessante passar 40 anos e ninguém da academia pensou só nessa sentença, assim, né? Quer dizer, nem a biologia presta mais no país, né? Ok? Não. Primeiro que sim, não pode ser pulmão, porque pulmão consome oxigênio e não libera. Se você quiser dizer que a floresta consome oxigênio, consome mesmo, e consome muito. Inclusive, quando a floresta está adulta, ela mais consome oxigênio do que recicla aí o CO2, né? sim, Certo? É sim, só florestas que são mais jovens é que conseguem reter CO2. Então, em primeiro lugar, não é isso. Segundo, claro que não, ela não está gerando o oxigênio para o planeta. Quem faz isso aí são as algas, né, que estão dentro dos oceanos. A fonte de oxigênio, a ciclagem do oxigênio vem dos oceanos, né? E outra, 21% da atmosfera de oxigênio, pode esquecer, isso nunca vai acabar, cara. Para acabar isso aí, acaba a população da Terra antes. sim, sim. E foi Sabe o que eu acho? engraçado. Só para terminar o papo sobre a Amazônia, Pode eu falar. percebo que desde o começo do ano, a esquerda foi em cada pasta do governo, trabalho, previdência, e foi batendo em cada ministro. Onde eles conseguiam bater, eles batiam mais forte. Quando chegou alguma barreira intransponível, como por exemplo, onde a própria lacração impediu que os caras batessem na Damares, pela casa da É, goiabeira, a porra toda, eles foram mudando. Eu acho que eles viram o ministro do Meio Ambiente com a bunda desprotegida e falaram: esse cara que a gente vai derrubar, vamos pra cima. Eu acho que acima de tudo foi ataque político isso também, caras. Ah, sim, sim, mas é sempre. Na verdade, é geopolítico, né? Então, que vem de fora, né? São ações que vêm de fora. e ninguém desmente depois, né? Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, a assessoria dele lá, sei lá, que comanda o Instagram dele, o cara postou uma foto de uma queimada que tinha acontecido no Rio Grande do Sul. E o cara falou que Sim, era a Amazônia pegando fogo. E aí, depois que toda a galera em peso começou a desmentir isso, porque, pô, é o que eu falo aqui em todo podcast, a comunicação do governo é ruim, os caras deveriam desmentir isso em inglês, e, enfim, pedir direito de resposta, mas enfim, não deu. Aí todo o povo começou a responder na internet, falando, não, você está compartilhando fake news, essa foto é de 2007, não é nem na Amazônia, isso, aquilo. Aí você vê que parou de um dia para o outro, entendeu? exato. O pessoal tá atento, graças a Deus. O pessoal tá Todo o atento. movimento coordenadinho parou de um dia para o outro, mas enfim, é ridículo essa tentativa de dizer que... É assim, ó, vamos falar a verdade, essa galera acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, entendeu? Os caras nem não fazem a mínima ideia do que está acontecendo aqui. Eu não E eu duvido, tenho eu uma não duvido. pergunta, eu tenho uma pergunta sobre meio ambiente e agronegócio. Sim. Aqui no Brasil, o pessoal taxa o agronegócio como se fosse um monstro, uma coisa horrível. E eu encaro o agronegócio como, cara, é o que alimenta o povo, é o que sustenta o Brasil. Fora Sem o que agronegócio, o gera Brasil. de emprego, né, também. Sim, sem agronegócio o Brasil não seria nada.
Sim, já E estaria eu acho que quebrado é hoje. muito importante um jeito de a gente desmistificar isso daí do agronegócio, como a gente fez com a privatização, por exemplo. A privatização, até os anos 90, era um monstro, e hoje em dia você vai no boteco, o tiozinho tá tomando uma 51 e falando que tem que privatizar tudo mesmo. Como a gente acha o meio termo para começar a conscientizar as pessoas da importância do agronegócio e que, sim, o meio ambiente pode andar lado a lado com o agronegócio? Não, na verdade ele já anda lado a lado, né? Esse alarde todo é estupidez elevada à quinta potência, né? O agricultor brasileiro é o mais expert que tem no planeta em cuidar do solo. Por quê? Porque tudo que ele aplica no solo é importado a dólar. E a soja ou milho, ou seja lá o que ele vende, é regulado o preço pelos próprios compradores de fora, porque algumas coisas são commodities, são reguladas pela Bolsa de Nova York, por exemplo. Uhum. Então essa é uma conversa ridícula. Agricultor não põe fogo em pasto, em porcaria nenhuma, porque ele vai perder todos os nutrientes que ele trabalhou há anos para formar no solo. Entendeu? Então, chega a ser ridículo, estúpido isso, porque você conversa com engenheiros agrônomos, conversa com agricultores, eles estão culpando a gente de coisas assim que são. Não tem lógica. É tipo assim, eu monto uma fábrica de papel higiênico e taco fogo nela todo dia. Né? Todo ano, assim, pro ano que vem eu montar a fábrica toda de novo. Eu uso essa lógica para ver se as pessoas entendem a palhaçada que elas estão disseminando. Sabe? Porque não tem sentido, não tem nenhum sentido. É que nem o boi bebe não sei quanto, mas então o boi vira uma bolha gigante de água, né? Sim. Ele não faz xixi, então não volta a água, né? Eles não aproveitam a ureia, não vira outro subproduto. Sabe? É um desconhecimento tão grande de tudo que a gente fica assombrado, né? No fundo, não é tipo só guerra de classe, do tipo, olha lá, cara do agronegócio rico aí acabando com. Está passando fome por causa dele. Eu acho Não, que no tem, fundo, no tem uma fundo, muito é guerra boa. de classe comum, né, em todas as narrativas dos caras, entendeu? Tem uma muito boa que eles falam que estão desmatando a Amazônia para criar pasto, né? Não, é um Até o absurdo, é um Leonardo DiCaprio absurdo. fala isso sempre que ele pode. São burros, são otários, burros, porque você vê as áreas produtivas brasileiras, 7,8% do território, nós somos metade do que os Estados Unidos usa e nós produzimos quase o que eles produzem. Em alguns lugares nós estamos quebrando o recorde deles, certo? Quer dizer, isso aqui é uma terra maravilhosa, isso aqui é um país maravilhoso para tudo mesmo, para tudo. Nós temos que usar a racionalidade para desenvolver. Nós temos as melhores mentes brilhantes aí da área da engenharia florestal, nós temos aí da agricultura, enfim, inclusive de outras áreas. Então não podemos só ficar no agronegócio, como eu sempre falo, né? Tem que desenvolver a parte industrial, de eletrônica, microeletrônica, tem que dar os outros passos, né? Fazer com que o agro também agregue valor a seus produtos. Para isso você precisa de energia elétrica. Então, quando você vê essa gente aí, ela tem uma agenda para minar todos os setores do Brasil para a gente ficar desarmado. E é o que aconteceu. Os 30 anos eles conseguiram fazer isso. Exato. E tem uma histeria também, por exemplo, no lance do agrotóxico, né? Porque sem isso a comida não iria chegar, não iria atravessar o país, chegar na mesa de um cara no norte, no sul. E eles gostam de citar, por exemplo, não, porque na Noruega zerou o agrotóxico, mas também é do tamanho de Santa Catarina, entendeu? É um país que já fez de tudo, novamente, já o saneamento básico é perfeito, a segurança, a educação, eles podem brincar de comer, né, vindo direto ali da hortinha e tal, mas você pega o Brasil, a dimensão do Brasil. Pois é, mas tem uma coisa mais interessante, é que muitas coisas da Europa que eles usam até hoje foram do Império Romano, né? Dicas de passagem. Então são obras que já têm 2.000 anos e ainda estão lá. É até muito fácil ficar vivendo do passado, porque a população deles praticamente estagnou, né? As obras foram muito bem construídas do Império Romano, aquedutos, sistemas de drenagem, etc e tal. Eles não precisam fazer mais nada, né? É muito fácil tudo isso, essa conversa deles aí. Vem aqui, vem enfrentar um país tropical, que tudo aqui é muito mais acelerado por causa da própria dinâmica climática, a dinâmica ambiental que nós temos, é tudo diferenciado. Isso aí é conhecido há mais de 200 anos pelos pesquisadores, inclusive russos, já sabiam disso, né? O Pedro, que trabalhou com todas as latitudes, todos os solos, toda a vegetação, toda a climatologia. Então, nós estamos numa faixa do planeta que é extremamente ativa e é por isso que nós estamos abençoados com, às vezes, até 3 safras no ano, né?
Voltando nesse negócio do green, eu acho que eles vão muito usar essa desculpa do meio ambiente para fortalecer esse lobby de carros elétricos que você tem aí, por exemplo, Tesla e tal. Eles vão começar a taxar de criminoso as pessoas que ainda insistirem em comprar carro movido a combustível. Não sei, pode ser que isso aconteça ou não, mas o que você vê é exatamente isso, assim, ó, a propaganda em cima disso tá absurdamente grande, assim, ó. E não só disso, do lance de ser vegetariano. Hoje, se você abre o Instagram de um influencer, você não encontra um influencer falando, e aí galera, vamos fazer um churrasco. Você vê ele divulgando a porra do hambúrguer lá feito de papelão, dizendo que isso ali vai salvar o mundo, sabe? Então, assim. Tem uma coisa interessante a gente comentar, que o sistema capitalista é bastante plástico, né? Então ele fica vendo as tendências e, vocês querem comprar carro elétrico? Vou fazer, vai jogar aqueles baita preço lá pra cima, tudo, mas cá pra nós aqui. Você acha que a indústria de petróleo vai desaparecer de uma hora pra outra? Isso é ridículo, né? Isso que eu quero falar. Eu tenho a impressão que esse lobby gigante, o sistema capitalista trabalha nas vontades e às vezes até força vontades, que é esse caso, e os otários vão gastar uma bruta dinheiro gigante e gente vai ganhar muito dinheiro com isso. Faz parte do jogo. Mas eu tipo a Doritos fazendo Doritos com a cor da bandeira LGBT. Vocês querem lacrar? Então a gente vai lucrar em cima. Cara, eu vi o palco do Itaú do Rock in Rio tocando Rage Against the Machine, cara. Rage Against the Machine no palco do Itaú, cara. Tipo, é o próprio Machine. Pelo amor de Deus, amigos. É exatamente isso. Eles pegam qualquer tendência e hoje em dia você ter um discurso teoricamente contra o sistema, onde a Nestlé, a Unilever e a Coca-Cola falam a mesma coisa, cara, que porra tá acontecendo com o mundo? A necessidade de você ser punk agora, sabe? Assim, tipo, pô, eu sou contra. Você é contra o quê? Você nem sabe quem tá te dominando, meu amigo. Conservadorismo é a nova contracultura, né? Exato, nós somos rock. Tudo são tendências pendulares que ficam acontecendo na sociedade, só que as pessoas têm que abrir os olhos, né? Não pode ser otário, né? Exato. Você falou sobre ser otário, eu lembro de um ecoterrorismo que eu passei na minha infância, que era a porra do CFC. E da camada de ozônio. Se você apertasse o spray, você estava acabando com o oxigênio do planeta. Você pode explicar um pouco mais para nós, cara, sobre esse absurdo também que rolou? É um absurdo isso, meu Deus do céu. Isso é um típico caso de como você você influencia a população mundial de um assunto que é muito específico e que ninguém foi atrás, né? Mas esses debates lá nos Estados Unidos nos anos 80 foram ferrenhos, não foram assim tão triviais, não. E daquela época que você já começa a ver quem era a patotinha da ciência vendida aí, né? A ciência chapa branca, né? Que estava incluindo aí o Sr. Carl Sagan, né? Trabalhando aí para os Rockefeller e companhia limitada. Né? Só gente boa. Só gente boa. Isso é descarado, vocês encontram isso em qualquer lugar, inclusive aquele seriado Cosmos, você só vê lá a Fundação Rockefeller que mandou fazer, ok? Tá lá nos letreiros lá, é que ninguém vê os letreiros, os filmes, né? Joga tudo fora, né? Eu gosto de ver até o fim, mas tá lá, a Fundação Rockefeller ajudou a fazer. Então, era um grande negócio, por quê? Porque justamente os gases refrigerantes, como as patentes deles eles foram fabricados a partir dos anos 50, as patentes duravam 50 anos. Então, para o final do século XX, elas estariam vencidas, a maior parte desses gases, e eles poderiam ser fabricados nos países do terceiro mundo, a $1,80 o quilo, né? Então, criou-se um problema gigantesco que jamais foi provado, que é que esses gases que eram fabricados no hemisfério norte paravam na Antártida, a 40 quilômetros de altitude. Certo? E nisso, a radiação solar conseguia arrebentar a molécula, que era uma molécula extremamente estável e gigante, parecia um bonde. Os CFCs eram mais pesados que o ferro, só para vocês terem uma noção. Então, não sei como a molécula mais pesada que o ferro consegue flutuar na estratosfera antártica, que é extremamente estável, né? Ela trabalha na horizontal, não trabalha na vertical. Por isso que nunca se encontrou o CFC lá, né? Nunca se encontrou o CFC, mas conseguiu se estabelecer o protocolo de Montreal que baniu todos os gases refrigerantes. Meu Deus. E pasmem, né? Agora as nossas geladeiras, as novas de fabricação, vão ser explosivas e tóxicas, ou seja, vão matar mais gente ainda. Né? Os gases CFCs vieram nos anos 50 justamente para
coibir esse tipo de problema, né? Acabar com ele, banir, perdão, esse tipo de problema, elas vão voltar. Então, como eu falei para vocês, faz parte do pacote de extinção de pessoas no mundo. Professor, eu tenho uma pergunta pessoal aqui. Que quando foi que o senhor se deu conta de que a classe de cientistas meio ambientalistas, enfim, eu não sei como que eu classifico, eles não estavam trabalhando com o fato e sim para espalhar uma ideologia e através de dinheiro, assim, claro, não é todos, né? Tem o senhor aqui conversando com a gente, mas quando que o senhor percebeu que isso era a maioria, assim, e que o senhor falou, opa, tá aí, eu não vou fazer parte disso aí não, eu vou seguir o meu caminho aqui. Porque como todo mundo, você ouvia os outros falarem e achava que era, né, tal. Até o dia que eu me deparei, que eu estava estudando, eu tinha que fazer uma aula sobre o ozônio, eu ainda era aluno de doutorado. E eu não ligava muito para isso na época, porque também não estava esse frenesi, né? Mas eu comecei a pegar aquilo lá, comecei a pesquisar e falei, mas peraí, tem uma coisa estranha com esse negócio aqui do ozônio, porque não está casando, né? O ozônio se forma com radiação solar, né? E durante o inverno, e minha especialidade é trabalhar com a Antártida, eu vi, mas durante o inverno na Antártida não tem sol, então acho que é meio que óbvio que não vai ter ozônio, né? Exato. E aí eu fui pesquisar os grandes autores desde o século XIX para cá, e eu vi que todos eles já sabiam disso. Aí eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, entendeu? E aí Sim, foi nesse e aí período que começou. eu falei, aí começou. E aí com o advento da internet, você começa a ter acesso. Aí um amigo me mandou um livro dos Estados Unidos, do Schauerhammer e do Robélio, que foram os caras que escreveram lá de Ozone Scare, né? Onde esses dois sujeitos mapeiam e destroem toda a falácia do ozônio. Eu falei, não, meu Deus, esse negócio aqui é um absurdo. Tô sendo enganado. E no Brasil, que assim, o senhor viralizou, enfim, é a referência no assunto, assim, realista, que realmente trabalha com fatos, mas o senhor vê mais ambientalistas, cientistas saindo do armário em relação a isso, ou ainda o senhor continua o último bastião aí? Não, na verdade começa com o professor Molhon já na Rio 92, que quando veio aquele discursinho da outra sujeita lá, a filhota da Da Suzuki. Suzuki lá. Exato. Ele já começou a bater nesses caras e dali ele já começou a apanhar também. E depois eu fui ver que tinha o Aziz Absaber, depois tipo o José Bueno Conte, tinha outros meteorologistas e foi, né, que estavam, mas eram professores mais antigos, velha guarda, né? Nenhum dos velha guarda aceitava esse negócio. E aí que Aham. eu entrei na onda, assim. Então ficou lá, primeiro veio o Molhon, eu vim aí depois, mas somos muitos aqui no Brasil, sabe? Não pensem que são só dois aí que estão, são Aham. muitos, tá? E nós vamos Ah, agora bom saber. nós vamos assinar um documento agora que vai ser um documento mundial. O Brasil está fazendo parte disso daí. Sim, e o senhor tem contato, a mídia de fora procura o senhor, ou os pesquisadores de fora procuram o senhor? O senhor vê um movimento crescendo fora do país também em relação a isso? Ou você acha que vai demorar ainda muito mais e que, sim, está tudo contaminado aqui fora e, enfim, eles não vão trabalhar com fatos e sim com narrativas para poder lucrar em cima, enfim, coisas do tipo? Não, já tem movimentos externos, sim. Por exemplo, o senador Malcolm Roberts é um senador da Austrália. Ele procurou a gente para pegar os nossos dados, porque ele também Nossa. trabalha com isso com um colega dele que é engenheiro, né, que trabalha no gabinete dele. E o senador Malcolm Roberts é sensacional, porque o cara tinha de dados, de informações, da falácia, e ele não tem papas na língua. Ele é senador, ele conta tudo. Sim. Aqui no Brasil, alguns senadores já estão nos procurando, que foi o que aconteceu agora recentemente, uma apresentação no Senado, que eles estão vendo que, olha, se continuar com essa conversinha de Acordo de Paris, pode se preparar. Os caras vão, né, vão colocar o Brasil de joelhos. E Quando nós o presidente temos. da França vem e fala nossa casa está em chamas, Mas como eu te falei, Irã, isso, para quem faz o curso de mudanças climáticas comigo lá na USP, já está sabendo desde a primeira versão do curso em 2008. A gente trabalha com geopolítica também. E eu mostrava isso para eles com a fundamentação dos documentos, que inclusive estão aí no livro do Bernardin, né? Sobre isso. Então é escancarado mesmo relativizar a soberania de país, dos bens comuns do globo, né? Agora, vai tentar relativizar lá a fronteira da China, da Rússia, dos Estados Unidos, né?
Vai lá, os vinhedos da França, vamos lá relativizar os vinhedos da França, né? Champanhe, vai ver se você consegue, né? Então é sempre fazer na casa dos outros, né? Nunca na sua própria casa. Né? É aquela velha lá, o que é meu, o que é seu é nosso, sabe? Tem mais uma pergunta aí, Luan? Até que ponto a Greta e o problema da poluição e do aquecimento global, a esquerda americana vai continuar usando isso como forma de tentar bater no Trump, ou eles já perceberam que tipo, não vai colar, porque o cara arrumou um monte de emprego? Porque eu acho que tudo isso daí é ensaiado para tentar minar o Trump o máximo possível até as primárias. Ah, certeza. Tudo isso aí é um engendramento geopolítico internacional, inclusive para derrubar aí, né, as pessoas que estão afrontando esse sistema, essa nova ordem aí que estão tentando colocar. Então, tenha certeza que a figurinha lá da sujeita vai continuar se impondo, né, vão continuar com essa narrativa. Só que o interessante é que muita gente, não é no Brasil só, mas é no mundo inteiro, já sabe, né, já está Sim. acordado para isso. É só você ver aí que do mundo inteiro estão mandando lá a fotografia do cano de escapamento com um Fuck bom girl. elogio para a nossa querida amiguinha lá da ONU, né? Não, então, a loucura que é porque assim, o povo alemão, a geração atual, ela é extremamente doutrinada. E quando eu vi essa geração atual, com cano de escapamento, escrevendo Fuck Greta, eu falei, cara, é porque eles realmente ultrapassaram a linha e o efeito, a menina virou meme, né, cara? Então, eles colocaram uma menina justamente para atingir o público jovem, só que os pais, enfim, a galera que realmente move a economia, que sabe bem como a mídia trabalha, não comprou essa. Então, Eu espero muito que o povo alemão arranque aquela comunista, né, aquela Merkel, Angela Merkel do governo, porque ela acabou de assinar a sentença de morte da Alemanha com esses pacotes econômicos dela. Sim. Ela literalmente assinou a sentença de morte. Ela já assinou em todos os outros âmbitos, agora ela vai destruir a economia alemã. Então, sim, se as total. pessoas não se tocarem quanto a isso, né? Quer destruir a aviação, quer não sei o quê, não sei quanto mais de taxa. O povo alemão tem que parar de ser otário, né? Que tudo que é porcaria e lixo começa ali, já perceberam, né? Eu tenho Sempre. descendência alemã e eu fico muito crítico com isso também. Né? Pelo amor de Deus, não é possível. Os caras têm que um dia acordar para a vida, né? E fazer aquele negócio lá andar. Mas é complicado, eu não sei se vai não, porque a doutrinação ali foi muito forte e qualquer pensamento fora da curva deles ali, eles já taxam como nazismo, fascismo, isso e aquilo, e isso Eles têm muita culpa trava demais. junto e eles são muito passivos, porque, imagina, se a gente, brasileiro, fudido, fala um A fora da curva, a gente é nazista, imagina eles, cara. Eles têm que É, entender que, cara, mas a esquerda sempre usa a alegação de nazismo como forma de calar alguma coisa que está falando que é contra eles. Isso está é. escancarado na internet. Sim, Então, sim. assim, e Eu já vi como o professor. a esquerda Desculpa. adora uma engenharia social, a Merkel vai mexer até lá onde eu conseguir, cara. Ela conseguiu foder tudo. Então, assim, se nos próximos 2 anos não fizer nada, a Alemanha vai acabar. Vai acabar. É. Aqui tem a imigração aqui para a imigração de alemães vindo morar aqui na Suíça é a maior da história. Então tem até um ditado que o alemão que é inteligente ele vem morar na Suíça, que os caras falam assim. Então a galera tá saindo fora, é igual os ricos na França. A partir do momento que os caras começaram a ser taxados lá, os caras se mudaram para a Rússia, para Itália, sei lá. E assim vai. Quem tem condição vai sair de lá e ela vai destruir o país dela. Vai, E, vai. e acho que em termos de governança não, não vai mudar muito não, assim, a não ser que a galera sinta no bolso mesmo a ponto de uma crise ferrenha, assim, da galera passar fome, enfim, que tá encaminhando para isso aí. Ah, Não, o preço da energia elétrica lá tá um horror, né? Exato. E a Queria algumas próxima, perguntas da galera. Tem muita pergunta e. mais de 150 perguntas, É, mas a gente não vai ler tudo, obviamente. Deixa eu ver aqui a próxima. Eu, logicamente, fechei o tweet, né? Peraí que eu vou abrir de novo. ó, eu tenho uma boa aqui. É do Lorde de Ferro. É, pergunte ao professor como que ele acha que o Congresso se comportaria em relação ao tema ambiental. Se ele é ecohistérico ou se ele é equilibrado. Não, ele é ecohistérico. Ele é ecohistérico porque os próprios ONGs já fazem terrorismo em cima dos deputados, senadores e tudo mais, eles aceitam o lobby, então é ecohistérico. Eu acho engraçado que as pessoas falam bancada ruralista como se fosse uma coisa ruim, sabe?
Incrível. É Não, incrível, é incrível. é boi, bala e Bíblia. Eu falei, pô, é perfeito, é a bancada que eu queria que existisse mesmo no É a país. única bancada que importa nessa porra. Tem uma outra pergunta aqui, pô, pode parecer estúpida, mas muita gente fez mesmo, pergunta sobre a questão dos icebergs estarem derretendo e assim o nível da água subindo. É mito ou é verdade? Isso é mito. O iceberg está dentro da água, é água dentro da água. Então, não. Cara, é de uma lucidez esse homem. Puta que me pariu. Ah, o Sim, professor apenas sim. é o Morfeu com a pílulazinha vermelha na mão, assim, tá vendo? Deixa eu ver a Pergunta próxima pro aqui. Ricardo se ele sofreu represálias depois da entrevista concedida ao Jô Soares. Acabou a minha carreira acadêmica. Jura? Os Caralho, caras perseguiram velho. você a esse ponto? Para esse ponto. Hoje eu recebo R$ 1.070 na universidade. Com até o salário eles cortaram. Meu Deus. Meu Deus do céu, cara, que bando de arrombado. Professor, não é uma pergunta, mas eu quero saber. Quem quiser estudar com o senhor, fazer um curso, comprar os seus livros, aonde que encontra? Eu vou Nós deixar os estamos, links abaixo, mas fala aí, por favor. nós estamos começando agora. O que eu sugiro que as pessoas se inscrevam no canal Ricardo Felício Oficial do YouTube. Já está com 97 mil inscritos, subiu absurdamente os últimos 30 dias, para acompanhar as novidades que nós vamos fazer lá. A gente abriu uma vaquinha na internet, o povo entrou assim maciçamente. Eu tinha pedido R$ 6.000 para comprar equipamentos, os caras depositaram 250% do valor, né, Show. muito rápido. Então eu já comprei uma televisão grandona para poder mostrar gráficos e slides e tudo mais, e comprei uma câmera boa também. Eu vou prestar conta de tudo isso que eu gastei na internet, o pessoal vai saber tudo para onde foi o dinheiro. Aqui é tudo preto no branco, não vai ter nada de sacanagem não. E eu vou começar alguns vídeos e provavelmente talvez eu faça um curso, mas eu estou vendo se eu faço um curso presencial, porque eu acho muito interessante que as pessoas estejam comigo mesmo, sabe? Aham. Ontem a gente fez uma experiência no café, em Campinas, foi muito legal, o pessoal vibrou, foi lá, eu fiquei 5 horas falando ontem sem parar, foi Sensacional. muita coisa, foi muito bom. Então eu gosto de sala de aula, não tem jeito, eu gosto, isso é nato, sabe? Cara, eu tô Então, abismado que cortaram o seu salário a ponto de te deixar recebendo 1.700 por mês, assim. não, 1.070, sabe? Mi- Eu Olha estou isso, sendo cara. generoso, estou sendo generoso. Quando eu E o trabalhava no e o ano check-in, passado, a universidade conseguiu gerar 5 olerites com R$ 0. Quer dizer, a universidade gera prova contra ela mesma de trabalho escravo, né? meu Deus do céu, cara. Ó, você que tá Ah, é uma escutando aí, coisa, ó. não, é uma coisa assim absurda, certo? Que, olha, que é só no Brasil para acontecer isso, é só no Brasil, sabe? E nenhum desses políticos aí fez nada. Nenhum desses políticos aí, só aí tinha que baixar a polícia lá, fazer investigação e raio que o parta. Isso Sim, aí sim. não tem cabimento um negócio desse, não tem cabimento. Isso aí, olha, e sem falar outras e outras e outras, que no momento agora eu não posso falar, mas no momento oportuno isso vai estar tudo declarado num livro, com o nome das figuras, documento e tudo mais. Manda pra gente que a gente vai divulgar Pega aqui. eles, papai. Pega eles, pega Dale. eles. E, ó, novamente, A gente vou põe na deixar. mão de Deus, entendeu? Ali não tem escapatória, cara. Sim, exato. Eu sou católico, eu sou religioso, a gente põe na mão de Deus, ali não tem escapatória. É o que eu ia dizer agora, né? Assim, o senhor levou porrada de todo mundo, foi censurado ao extremo, pô, mexeram diretamente no seu ganha-pão, mas pra você ver, quando o negócio é de verdade, né? Tem a verdade e tem a verdade como Deus, né, esclarece. O senhor viralizou aí, todo mundo hoje conhece o senhor, o canal chegando a 100 mil inscritos e parabéns mais uma vez. E eu vou deixar os links tudo quando eu postar o podcast aí Oh, muito pro pessoal obrigado. acompanhar. Fico bastante agradecido. Opa, a Eu gente que tenho mais uma agradece. pergunta aqui que é do Felipe Teschio. Energia nuclear é possível? Possível, desejável e louvável, né? Nós temos reservas de urânio gigantescas no nosso país. Nós temos aí a Índia e o Brasil as maiores reservas de tório do mundo. E pasmem, né? A Holanda, semana passada, declarou que agora vai usar o reator de tório. É uma tecnologia que já existe desde os anos 50. Né? Era para a gente ter esses reatores de tório já há muito tempo e gerando energia elétrica barata e abundante para todos os centros regionais do nosso país e, portanto, desenvolvendo indústria, agricultura, serviços, né? Temos que isso ainda é futuro, sim, e com os reatores nucleares de quinta geração que estão vindo aí, que o Brasil está muito aquém ainda, né? Nem sequer lixo nuclear vai ter, né? Eles vão queimar praticamente tudo ali. E só Aliás, para as pessoas.
Oh, Oi. desculpa. Não, é só para Delay as aqui. pessoas saberem, né? Porque fica com a ideia do lixo nuclear. Todo o lixo nuclear de Angra está guardado ainda dentro das piscinas do reator de Angra mesmo, tá? Ou seja, é muito pouco, e você tem como controlar isso tranquilamente. As pessoas não As precisam pessoas ter têm muito medo medo de disso. energia nuclear, né? Devido a Chernobyl e, sei lá, bomba atômica. Então, só ouve a Mas palavra não, nuclear já fica mas não com tem nada a todo ver, né? Bomba arrepiado. atômica é uma coisa, energia nuclear é outra, Sim. tá? Chernobyl é ponto fora da curva, né? Que aquela coisa russa lá era um horror, certo? Não, e É, vamos combinar, foi falha humana atrás de falha humana também, né? sim, foi. Ali, tanto o acidente, o incidente nos Estados Unidos do Three Mile Island, quanto o de Chernobyl, ambos foram assim coisas assim ridículas, absurdas. Hoje nós temos outras tecnologias, tem setor de contenção, tem projetos brasileiros de exímios engenheiros nucleares que ejetam núcleo de reator dentro de uma piscina de água borada de 100 metros de profundidade, anula qualquer efeito de emergência. Então, olha, tem mil Sensacional. coisas que você pode fazer sabe, você consegue gerar muita energia num lugar muito compacto, né? Enquanto Sim. você fica espalhando esses moinhos eólicos estúpidos pelo Brasil inteiro que não geram nada de energia Só pra elétrica. fazer history no Oi, Instagram, vamos né? combinar, é feio, hein? É feio, É hein? horrível, mas Nossa! vocês sabiam que a Alta Corte Francesa proibiu a implementação de torres eólicas em diversos lugares da França por causa de poluição visual? Ah, Sim. concordo, E concordo eu acho que demais. Você paga um turismo extremamente caro para a França para ver aqueles lugares medievais, não sei o que, um nheque-nheque do lado, cara, você tá de brincadeira. Para, cara, é um monte de catavento aquela bosta, pelo Exato, as amor de pessoas Deus. pararam de ir, entendeu? As pessoas pararam de ir. aliás, eu acho que eu vi até o senhor falando na Neda Nagler que quem adora um carvãozinho é a Dona Merkel lá, né? Que eles têm as. Opa! E o senhor Macron logo, logo, porque como eles geram energia elétrica, quase que 80% da sua matriz elétrica por nuclear, e as indústrias nucleares deles estão dando muito problema, os projetos não se mostraram tão eficazes, pode escrever aí que eles vão começar a desligar, porque está dando muito shutdown nos reatores deles lá, muito shutdown. Eles vão desligar muitas estações e vão colocar carvãozinho também. Sim, olha aí, né? Deixa eu ver a Eu tenho uma próxima. pergunta boa aqui que eu gostei, que é sobre o lixo espacial e como isso é rentável. Que eu sinto que também isso pode ser um próximo tema de neurose ecoterrorista, cara. Inclusive, a gente já mapeou isso há 10 anos atrás e tem todo o embasamento científico para fazer isso, tá? É chamada pirâmide da dominação. Você vem lá com o painel do ozônio, que é o IOTP, o IPCC, que é o painel do clima, tem o IP10, que pouca gente sabe, o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Vocês podem ver que a encheção de saco de tartaruga com um canudinho no nariz não para de encher o saco, que é para fazer o painel dos oceanos. Vai ter o painel da Antártida e vai ter, por último, coroando aí a dominação total, é o painel do espaço. Então eles já precisam ficar fazendo esse discursinho que tem lixo espacial, que não sei o quê, que não sei o quê. Por Taxar quê? mais, né? Não é por causa disso, não. No Livro Branco de Defesa Nacional, qual eu acompanhei algumas reuniões aqui no Brasil, tá lá, assim, preto no branco, que a ONU estava fazendo uma declaração que em 2025 os países que não tiverem seus próprios satélites não poderão receber voos internacionais em seus respectivos espaços aéreos, a não ser que paguem por serviço exterior. Ou seja, a gente perde a soberania do espaço aéreo. Olha isso, cara, que absurdo, velho. Entenderam? Então é a mesma discussão que tem hoje. Olha, mundo subdesenvolvido. Não tem espaço na atmosfera para você lançar CO2, porque nós estamos lançando países desenvolvidos. Então é a mesma coisa. Olha, mundo subdesenvolvido. Vocês não podem pôr seus satélites em órbita, porque as órbitas estão todas ocupadas pelos nossos satélites. É isso. E eu tenho uma Absurdo. pergunta agora que eu quero Eu tenho saber uma pergunta. sobre Vai. o famigerado nióbio. Até que ponto ele realmente é um coringa no solo brasileiro ou até que ponto é emoção? Não, o nióbio é ultra importante. Sem nióbio, sem nada. Só para vocês terem uma ideia, sem nióbio, sem indústria de aviação sofisticada, aeroespacial, os reatores nucleares que eu acabei de falar para vocês, essas máquinas ultra sofisticadas, reatores nucleares,
necessitam de nióbio, ou seja, sem nióbiozinho, sem reatorzinho. É por isso Né? que a China está comprando muito solo brasileiro? A Tem a China ver- está mais preocupada em pegar as terras raras, é outra coisa Outra coisa. Ah, importante tá. também. Porque a China, como ela percebeu que as reservas delas vão cair muito rápido, ela está fazendo reservas estratégicas, então está comprando aqui do Brasil a preço de banana, como tudo do Brasil é vendido a preço de banana. Para variar. Tem Como uma a gente quebra pergunta esse aqui. ciclo? Peraí, só para encerrar esse assunto. O que a gente pode, eventualmente, o governo fazer, ou, sei lá, o produtor rural, o cara que tem um pedaço de terra, para evitar isso? Que de outros países virem para cá e carteirar a gente e perder recurso importante. Como a gente protege isso? Olha, está muito difícil. Primeiro, é um trabalho de conscientização da própria população brasileira e mundial, né? Vai ter que fazer um trabalho também de formiguinha, de conscientização que soberania é soberania de fato, não é relativa, começa por aí. E o Brasil tem que se preparar em várias frentes ao mesmo tempo, porque, como eu falei para vocês antes, o país está completamente desarmado. Desarmado Sim, total. internamente, desarmado para afrontar uma força internacional que tente chegar aqui, né? O doutor Enéas sempre teve razão e todo mundo achava ele de louco. Graças a Deus eu votei nele em 89 para presidente. Herói, Né? herói. Dois heróis. Exato, exato. Ele estava lá, ele sabia o que estava falando e o pessoal achando que ele era louco e tal. Mas é só Assim vocês como verem. tentam classificar o senhor de louco hoje em dia, né? Você pode reparar isso. Ah, sim, mas podem classificar à vontade. O que mais prova as nossas hipóteses se tornando teorias, ou seja, portanto, se comprovando, foi todo o histórico dos últimos 30 anos. Então, quem me ouviu falar há 10 anos atrás que eu falei, a soberania da Amazônia está ameaçada por causa disso, disso, concretizou-se simplesmente agora em julho para agosto. Nossa. Concretizou-se. Então, é uma bênção em relação ao que eu estava dizendo, portanto, as hipóteses foram comprovadas em teoria, mas ao mesmo tempo é terrível, porque eu avisei e tem uma máxima militar que se chama defesa não se improvisa. Isso, até o lance da espionagem, né? O Brasil, todo país tem uma espionagem contra espionagem forte, assim. Você vê no Brasil a ABIN lá, sei lá o que os caras ficam fazendo, monitorando tweets. Eles ficam vendo meu celular o dia inteiro. Ô, Nogueira, dá um tempo, mano. Deixa eu receber um nude, pelo menos, Nogueira. Puta que pariu, velho. Ah, sim, isso é claro que nós todos somos monitorados o tempo inteiro. Sim. Pergunta aqui, ó. Qual é o grau de precisão da medida histórica de temperatura? Há quem diga que no período do Império Romano era mais quente que hoje e que houve uma mini era glacial na Idade Média, na época da Peste Negra. O cara tem um português horrível, mas eu acho que eu consegui perguntar aqui. Quão confiáveis são as medidas retrospectivas? Ah, muito boa pergunta. Realmente, o que ele falou está certo, e nem só foi o período romano, mas o período egípcio ainda foi mais quente, tá? Então, o período egípcio vem mais quente, depois vem o período romano, depois nós temos aí um período médio da Idade Média um pouquinho quente, depois vem uma Idade Média bem fria, e aí vem essa retomada de temperatura até chegar nos tempos atuais. Então, a gente sai do período extremamente frio para esse período nosso que é um quentinho. Por quê? Porque o egípcio era mais quente. Tá? Essas medidas são feitas com diversos tipos de proxies, que a gente chama, né? Você tem Aham. estratos de gelo, você tem dendroclimatologia, que são anéis de árvores. Só não pode fazer igual lá o Michael Mann, né? Que só usou as árvores que ele queria, né? É uma pesquisa norueguesa, os caras fortes, eles pegaram mais de 1.200 árvores, então o espaço amostral tem que ser bem grande, né? Porque tem indivíduos que vão sofrer de maneira diferenciada as variações de temperatura e umidade. Enfim, você tem aí uma relativa certeza, e como eu sempre falo, isso é mais para você ter uma noção, né? Os estudos de clima e paleoclima retrospectivos, eles te dão uma noção, mais ou menos, de temperatura, e o mais divertido de tudo isso é que o CO2 não tem nada a ver. Pra variar, né? Nenhum momento da história do planeta o CO2 fez alguma coisa com temperatura. Ah, então quer dizer que eu posso investir no meu sonho de comprar o meu V8 que eu não vou estar destruindo o mundo, então? Não, pelo contrário, você está ajudando as plantas. Ainda Ah, mais que como eu vou dormir feliz. você vai ter um catalisador que vai fazer o processo de queima ser mais eficiente, diminuindo o monóxido de carbono a quase zero, então é partes por trilhão, ninguém vai morrer por causa disso. É que eu sempre falo, mas os carros poluem, não sei o que, meu, cala a boca, você come churrasco, cara.
Sério, você come hidrocarboneto direto na tua carne, no churrasco, e tá reclamando da fumacinha do carro que dispersa o poluente com o quadrado da distância, velho. É brincadeira, né? Nossa, cara, tô muito feliz. No meu V8 vai ter 2 adesivos, um Foque Greta e o outro Ricardo Feliz tem razão. Vou mandar foto, vou mandar foto. Tem mais Ricardo, pergunta aí, Luan? eu vou fazer a saideira, hein? A pergunta derradeira. O que você deseja pro futuro na sua vida pessoal e qual o legado que você quer deixar? Nossa, isso é difícil, cara. Eu gosto de apertar no final, desculpa. O final é emocionante aqui. Então, na verdade, eu ponho isso para mim como uma missão porque eu sou muito nacionalista, eu gosto muito do meu país, não tem jeito, isso é uma coisa que vem. Eu jurei a bandeira 7 vezes na minha vida, cara, desde molequinha de lobinho até A gente militar, percebe cara. isso, né? Então, eu não sigo ideologia de porcaria nenhuma, né? Eu tô um pouco me lixando para lado direito de esquerda, eu quero ir para frente. Herói. Eu quero o meu povo unido, todo mundo. Eu detesto bandeira de cor, de pele, essas coisas. Todo mundo é humano. Então, etnia, na verdade, para mim, tem que ser uma coisa folclórica para a gente enobrecer as nossas raízes, né? Tanto de negros, brancos, índios e qualquer coisa que seja azul, cor de abóbora, não interessa isso, né? Um exemplo disso é justamente Pernambuco. Pernambuco deu esse exemplo para nós, quando negros, índios e brancos nacionalistas ferrenhos e já detentores do poder de produção do seu país puseram aqueles holandeses para correr daqui, né? Então Sim. aquilo ali para mim é um marco sensacional, e por isso que eu acho que nós temos que aproveitar esse poder multiétnico que nós temos no Brasil, uma terra extremamente abençoada por Deus, e fazer isso aqui realmente ser a potência internacional que ela nasceu para ser. E tanto é que nasceu para ser que todas as outras nações do planeta, embora elas cobissem, inclusive as outras religiões, elas cobissem o Brasil, elas respeitam o Brasil, porque elas sabem da missão nobre que isso aqui tem frente à humanidade. E ainda ouso dizer uma outra coisa. Eu acho que para nós, no julgamento de Deus, será muito mais severo, porque ele mesmo vai olhar para nós e vai dizer: eu dei tudo para vocês e vocês não cumpriram a sua missão. Exato. E é engraçado também ver quando o Bolsonaro foi eleito lá no início do ano, né? Ele tomou posse, todo mundo falando: ele vai entregar a Amazônia para os Estados Unidos, isso e aquilo. E nessa narrativa aí da Amazônia pegando fogo, tava a mesma galera implorando para que a União Europeia tomasse de conta da Amazônia. Olha o absurdo que chegou o negócio. Isso para mim assim é De soberania. terrível. Isso para mim é terrível, aquele Raoni, né? Esse pessoal que fica chamando forças alienígenas e invadirem o Brasil. E sangue de pessoas do Brasil irão correr por causa dessa gente. Então, para mim, eles são traidores da pátria, eu digo com todas as letras. E aí não adianta querer me afrontar, porque eu sou nacionalista, ponto final. Eu defendo a soberania das nações. Eu gosto do comércio entre nações. Eu gosto das culturas das nações, cada um dentro do seu espectro. Né? Nada desse negócio de multi, né? Cidadão do mundo, vai ser cidadão do mundo lá na Rússia, lá na Inglaterra, lá na China, né? Eu achei muito legal o que o senhor falou em relação a eu não tenho o lance da direita e esquerda, porque, cara, no Brasil também foi eleito um monte de imbecil que, enfim, após no fundo, entre aspas, Ira, de direita. isso aí é cortina de fumaça para desviar do foco. Continua sendo, né? Cortina de fumaça para desviar do foco. O que nós temos que resolver? Os verdadeiros problemas do nosso país. Para fazer isso aqui virar uma grande... Direita ou esquerda? Não, eu sou o que tem que ser feito. Vamos, porra. Exato. Então, os caras de esquerda, todo aí, como o Irã acabou de falar, defendendo invasão de gente de fora, vai se ferrar. Não interessa que o cara é de esquerda falando uma bobagem dessa pra mim, eu tô fora. Como também tem cara de esquerda e direita que defende aquecimento global. Sim, bizarro. Ou seja, estão defendendo os discursos de gente que tá atacando o Brasil. Não, o choque de realidade pra mim foi quando na primeira semana de janeiro a equipe do, entre aspas, de direita foi pra China e os caras fizeram um vídeo falando que a China é o socialismo light.
Eu falei, pra mim já chega. Eu vou seguir o que é certo e o que é errado, eu não vou mais acompanhar Bom, essa aquela galera. companhia chinesa e a AT&T se juntaram, para vocês verem. Quer dizer, quando chega no espectro geopolítico da última esfera, todos esses caras aí, eles afrontam o Brasil. Eles são Exato, inimigos, mas eles se juntam para afrontar o Brasil. exato, exato. As Bom, pessoas têm que lembrar professor, disso. opa, Ok. desculpa, teve um delay aqui. Tem mais pergunta aí, Luan? A saideira, alguma coisa para comentar? Cara, eu queria comentar muito obrigado, professor. Foi um dos melhores podcasts que nós já Sem dúvida. fizemos. Ah, eu que agradeço. Muito Quando vocês quiserem, é só lúcido, chamar. muito divertido, muito educativo. Cara, as portas estarão sempre abertas para você quando o senhor quiser, a casa é de você. Eu que E, assim, agradeço. e assim, professor, o nosso público tem caminhoneiro, tem muito porteiro, eu recebo muito direct de porteiro, caminhoneiro, é uma molecada que, enfim, tá entrando na universidade. E esse podcast aqui eu tenho certeza que vai mudar a visão de mundo, vai mudar a direção de muita gente, assim, vai abrir o olho de muita gente. Então, muito obrigado aí, o senhor tirou uma hora do seu descanso aí no domingo para estar aqui falando com a gente. Então, de coração mesmo, eu agradeço aí pela oportunidade, foi uma aula, assim. Obrigado. Como eu sempre falo, para mim tudo é missão, né? Então a gente dá um jeito de tentar cumprir todas as missões, tudo que as pessoas pedem. Então é uma honra estar com vocês aqui. Eu agradeço muito mais essa oportunidade de esclarecer um monte de coisas para as pessoas e para que elas entendam que todo esse embate, na verdade, é geopolítico, é a última esfera do planeta. O resto é tudo cortina de fumaça, dos quais a racionalidade humana tem aí a maior parte das respostas para resolver os problemas, ok?